Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sirena. Eu tava entediada, então eu vim aqui falar pra vocês como foi quando eu me assumi trans pra minha família. Era na metade do ano de 2015. Vinham umas pessoas em casa, sabe? Tínhamos colegas de escola que eram LGBTs e tudo mais. E meu pai sempre ficava de olho, porque na cabeça do meu pai, eu tenho um irmão, tá, gente? Na cabeça do meu pai, ele teve dois homens que, tipo assim, terror da mulherada. Quem diria que eu faria parte da mulherada? E aí, gente, um dia ele fez um comentário homofóbico dentro de casa. E eu super defendi, assim, a pessoa a qual ele estava se referindo. E ele disse assim pra mim: olha, você tá muito estranho ultimamente. A gente vai ter uma conversa. Só que até então, meu pai sempre falava que a gente ia conversar sobre diversas coisas e nunca tinha essa bendita conversa. Pois bem, eu já confiante falei: pois bem, a gente vai conversar. Vamos conversar. Confiante de que não rolaria conversa nenhuma. Ok. No dia seguinte, eu bem plena no sofá assistindo TV, percebi que ele foi pro meu quarto. Logo em seguida, minha mãe foi também. Eu já pus a mão na cabeça e falei, putz, é hoje. E ele chamou meu irmão primeiro e eu fiquei na sala. Aí deu uns 2 minutinhos, ele me chamou e fui pro quarto. Sentei na cama. Ele falou bem assim: vocês estão tendo umas atitudes meio estranhas, eu queria conversar a respeito disso, não sei o que, babá. E aí ele falou assim: vocês têm alguma coisa com ser gay? Chegou no ponto que ele queria. Eu, bem plena, falei assim: eu não. Não, nada. Uai, nada. E aí ele falou assim: certeza? E meu irmão quieto. E eu, certeza. Nada, uai. Aí ele pegou e falou bem assim: olha, se vocês falarem que sim, que é, vocês podem contar com o meu apoio de hoje pro fim da vida. Agora, se vocês falarem que não é e lá na frente chegar e falar que é, não conta comigo pra nada. Gente, eu tô olhando aqui porque tinha um bicho aqui na parede. E aí eu fiquei nervosa e, tipo, de anos aquilo sufocando, não podendo me vestir da maneira que eu me sentia bem, não podendo falar com pessoas de uma maneira que eu me sentia bem, não podendo ter comportamentos que seriam o meu natural. Eu tava muito cansada. E aí foi a hora que eu falei: tá bom, você quer saber? É isso. Tá, falei. Aí eu contei e tal, ficou aquele silêncio. Cara, dava pra cortar o clima com o dedo, assim, ó. Ficou uma situação muito chata, muito chata. E aí meu pai e minha mãe ficaram muito sérios. Minha mãe chorou, tá, gente? Minha mãe chorou, não sei o quê. Só que até então ela sempre falava pras amigas que se tivesse algum filho, assim, não teria problema nenhum. E aí eu falei assim: ué, você sempre falou que não teria problema nenhum, por que agora esse choro? Da onde tá vindo esse choro, mulher? Aí e depois ela explicou que era mais por preocupação, coisas do tipo, aquela coisa de mãe, né, gente? E meu pai, bem bravo, fechou a cara e falou assim: pronto, meu presente de Natal desse ano você já me deu, tá bom? E levantou e saiu. Só isso. A gente ficou sem se falar por uns dias, eu e meu pai, minha mãe também. Aí até que a gente voltou a se falar, só que o meu pai, ele era aquele tipo de pessoa que tem a cabeça muito fechada, ele não compreendia tudo isso. E aos poucos, com o passar dos anos, eu fui explicando, a gente foi conversando, ele foi compreendendo, ele se esforçou, ele viu que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, tanto que meu pai não podia ver, por exemplo, um homossexual que ele reclamava, ele falava algum comentário pejorativo. E há uns dias atrás, eu tava assistindo o RuPaul's Drag Race na Netflix e ele sentou pra assistir junto comigo e comentava sobre os looks, sobre, enfim, as maquiagens, comentava de boa, sabe? Então, assim, eu consegui mostrar pra ele que isso não era um bicho de 7 cabeças, mas no começo foi muito difícil. Ele ficou muito bolado a princípio,
Quando a gente tinha discussões, ele falava umas coisas pesadas, mas que alguns meses depois ele se arrependesse daquilo e pedisse desculpa. É, essencial, pedir desculpa, galerinha. De quando eu me assumi e ele falou que esse era o presente que ele já tinha ganhado, ele levantou bravo e saiu do quarto. 5 anos depois, agora em 2020, ele tinha falado isso em 2015. Agora em 2020, ele me pediu desculpa por isso, por ter falado no tom que ele falou e por ter saído do quarto. Ele veio me pedir desculpa. Ai, mordi a língua. Então, gente, antes tarde do que nunca, né? Depois que eu me assumi trans, eu percebi que o comportamento dos meus pais comigo mudou. Mudou muito. Tipo assim, em relação a carinho, afeto, tal. Depois que eu me assumi trans, acabou, entendeu? E era um risco que eu sabia que eu corria. Então, tipo... Mas pra mim, eu não tô nem aí, porque o que eu busco é a minha... não posso nem dizer felicidade, né? Porque... não é uma vida feliz, vamos assim dizer, né? É uma vida onde a gente aprende a se valorizar, se aceitando cada dia mais. É como se a gente nos conquistasse. Um cabelo bonito que de repente a gente passa a ter uma conquista. De repente um visual mais feminino passa a ser uma conquista pra gente, entendeu? Então é tudo na base da conquista. Eita, tá balançando. O maior medo deles, dos meus pais, eram que eu fosse uma pessoa espalhafatosa. Que eu chegasse, gritasse, batendo palma, sabe? Meu. E eu não sou assim, então, tipo, eu faço pra zoar e tal, mas não é meu natural. E esse era o medo deles, entendeu? Medo de que eu fizesse isso na rua, por exemplo, e alguma pessoa pudesse fazer alguma maldade comigo. E eles foram vendo, sabe? Que não era por ser trans que obrigatoriamente eu ia ser espalhafatosa, que eu ia gritar, que eu ia berrar, que eu ia... Sabe? E eles foram ficando mais tranquilos. Acho que foram colocando na cabeça dele, não, é isso, é de boa, é tranquilo, não vai mudar nada, isso só vai mudar a aparência. O resto vai interagir do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. E como o resto da minha família me aceitou? Olha, a parte da família do meu pai já tiveram casos de pessoas trans, já tiveram casos de pessoas lésbicas, pessoas gays. Então, assim, era pra todo mundo já tá bem familiarizado com a situação LGBT na família, entendeu? Só que, assim, quando eu me assumi trans, foi boom. Nossa, ela é trans, não sei o que. Foi aquela coisa, gente. Era gente olhando de canto. Eu sempre pegava parente comentando coisinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E comentavam sobre a maneira que eu tava me vestindo, comentavam sobre o meu corpo, comentavam sobre várias coisas. E a família, por parte da minha mãe, era um pessoal mais cabeça fechada, mais da roça, mais da fazenda. E esse daí eu já tinha certeza que, tipo assim, não vai entender, sabe? Vai ter preconceito. E, gente, por incrível que pareça, a família da minha mãe, que não teve casos, me aceitou super de braços abertos, sem questionar nada. Foi tipo assim, foda-se, eu te aceito, te amo, pronto. Isso. E na minha família que teve casos, eu sentia uma certa rejeição, uma certa... um olhar de desconfiança, onde as pessoas me olhavam tipo, não, é uma fase, ela vai mudar daqui a pouco, já vai querer outra coisa, não sei o que, sabe? Então, tipo, pra mim isso foi um choque muito grande, ao mesmo tempo foi muito gratificante. Hoje em dia, tanto a família da minha mãe quanto a do meu pai me aceitam. Aliás, me respeitam, porque eles não têm que aceitar nada, quem tem que aceitar sou eu. Basicamente é isso, hoje minha família me aceita. Super de boa. Claro que a gente sempre acaba escutando um comentário ou outro sobre, mas eu deixo bem claro que eu sou super acessível, então qualquer dúvida que eles tiverem, qualquer pergunta que eles queiram fazer, sabe, pode se redirecionar diretamente a mim que eu vou responder. Eu não me importo em responder nenhuma pergunta, contando que eu possa levar mais respostas para a curiosidade das pessoas. Pra mim tá ótimo, entendeu? Eu poder tá passando aquilo, a pessoa absorver e tentar aprender, pra mim tá perfeito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Vou deixar meu Insta aqui em cima, caso vocês queiram seguir. Compartilhem esse vídeo, caso vocês tenham alguma amiga que passaram por uma situação parecida. Não sei se vocês gostaram do vídeo, se gostaram, comenta aqui embaixo, deixa o like. E obrigada, gente, pela atenção.